É isso aí, começando mais um Aqui com o Benja. Faltava esse cara no programa. Souzinha, parceiro das antigas. Tudo bem, Souza? Tudo bem, Beija. Saudade de você. Onde você anda, Souza? Então, tô igual cigano. Cada hora eu tô num lugar. Tava morando no Rio, agora fui pra Porto Alegre. Agora eu tô aqui em São Paulo, né? Mas dizer que é um prazer. Você virou cidadão do mundo? Virei, né? Igual ninguém me acha. Ô, Souza, você tá com 35 ou 36? 36, sou de Ô, Souza, 79. antes de chamar uma homenagem que a gente fez pra você, eu queria saber o seguinte: por que você parou tão cedo, Souza? Então, Beija, o futebol tá meio sujo. Eu acho que o futebol hoje virou meio que o show da Xuxa. O show da Xuxa em que sentido? Se eu for baixinho, se Aí, ó. eu tiver 17 anos, mas eu não tenho 17 anos mais, 18, aí os caras apostam ainda, né? Hoje um jogador de 36 anos não tem mais o que trazer de benefício para o clube, né? O clube hoje não pensa em formar um jogador, trazer um jogador para que ele passe a sua experiência para os mais jovens, né? Eles querem trazer um jogador para que no futuro ele traga algum benefício, e um cara hoje de 36, 37 anos não traz mais esse benefício, eu digo financeiramente, para um clube. Mas, ô, Souza, artilheiro do Brasileirão foi o Ricardo Oliveira, 35 gols. Zé Roberto, um dos líderes do time do Palmeiras, 42, já vai fazer 42, renovou mais um ano. Torcida do São Paulo pedia Lugano com 35. O Danilo do Corinthians renovou o contrato agora. O Sheik renovou com o Flamengo mais um ano. Rogério Ceni parou com 41. O futebol não tá dando um pouco mais de oportunidade para jogadores mais velhos? Não, eu acho que não. São jogadores. O Danilo, falando do Danilo, ele já está há muito tempo no clube e é um jogador super importante. Isso vai muito de treinador, né? O Tite sabe a importância que o Danilo tem para o Corinthians. É um jogador que segura a bola muito bem. Não é um jogador que aparece tanto para o torcedor, mas para um treinador é um jogador super experiente. O Ricardo agora fez um contrato de risco, né? Teve que sentar um pouco no colo do Santos e agora o Santos vai sentar no colo dele, né? É o contrato de risco. Boa, Souza. O Zé acho que ele não vive, né? Ele vive pro futebol, ele não é aquele cara que sai para jantar. O Zé é aquele cara que parece camaleão, ele sai para jantar e vai comer folha. Então é um cara que vive futebol. Então, futebol hoje para o pessoal dessa idade, e são jogadores que estão dando a resposta dentro de campo, ficou meio fechado. E eu sou um cara que sempre fui muito bocudo, entendeu? E hoje em dia, caras como eu, que falam a verdade, estão perdendo mais espaço, porque hoje o clube quer um cara que diga amém para tudo. E eu não sou esse cara. Então, eu tive muitos amigos, mas também criei algumas impressões que só quem me conhece de verdade sabe que são mentirosas. Tipo o quê? Tipo o cara falastrão, que vai brigar por algumas coisas erradas, que não vai fazer vista grossa. Eu sou parceiro e quem jogou comigo sabe disso. Que se combinar um negócio comigo e se for todo mundo, eu vou até o final. Você viu muita coisa errada no futebol? Eu, graças a Deus, no São Paulo eu não vi. Eu fiquei quase 6 anos no São Paulo. Foi um dos clubes que eu não vi coisa errada, mas já vi muita coisa errada no futebol. Até agora há pouco eu já vi muita coisa errada. Tipo, a coisa tá ruim e o cara começar a achar culpado e jogar as coisas tudo no teu colo, coisas que tu não tem culpa. O cara tentar achar um culpado pelo fracasso dele, pela mal gestão do clube e joga tudo no teu colo. Já vi muito isso já. E agora há pouco o clube quase caiu para a terceira divisão. Então, as pessoas hoje em dia não têm responsabilidade. Hoje o futebol virou política. Hoje o cara chega no futebol, ele é presidente, mas a intenção dele daqui a pouco é ser um deputado, é ser um senador, é por voto. Por isso que nosso futebol tá dessa forma, tá decadente. A gente fica triste porque o futebol do Brasil sempre foi muito respeitado e hoje a gente está se vindo de chacota aí para fora, né? A gente faz seleção hoje, a gente fala de 3, 4 jogadores que causam medos nas outras equipes. Pô, antigamente até o Júnior Baiano, que era zagueiro, causava medo, né? O cara falava, jogar contra o Júnior Baiano vai me sentar a porrada. Hoje em dia ninguém respeita a seleção brasileira, né? Hoje se fala de seleção, se fala de Neymar.
infelizmente. Ô, Souzinha, posso fazer uma homenagem pra você? Você sabe que eu não gosto de você, você sabe disso, né? A recíproca é a mesma, tô brincando. Não, eu gosto. Souzinha, posso fazer uma homenagem pra você? Pô, obrigado. Então roda aí essa modesta, mas de coração, homenagem pro Souza. Vamos lá, roda aí. Brasil de Silvas, Brasil de Souzas, simplicidade no nome. Nasceu da terra do sol, Maceió, um paraíso para qualquer turista. Mas a infância em Alagoas foi com batalhas, luta para viver. O futebol apareceu na vida do garoto. Talento demonstrado e aprovado no CSA, um dos times mais populares do estado. Primeiro passo dado. Jogou depois no Botafogo, Guarani, um divisor de águas. Foi em um time praiano. Na Portuguesa Santista, explodiu definitivamente o talento. Voltou a ganhar chance em um grande. Grande não, gigante. E no São Paulo, jogou como um Souza, um Silva, o futebol arroz com feijão. Prato simples, prato de quem mata fome. Souza soube correr sempre atrás dele. Ganhou o pão honestamente. Cansou de ganhar títulos pelo tricolor. Foi ainda do PSG, da França, do Grêmio, do Fluminense, do Cruzeiro, da Portuguesa, do Ceará. Polêmico, irreverente, boa gente. O cara fala fácil, com sotaque gostoso de quem nunca esqueceu das origens. Um Souza de Alagoas, um Souza do Brasil. Caramba, veja. Obrigado, mano. Você imaginou um dia ser homenageado no programa, ganhar tantos títulos, ser um cara famoso, conhecido? Porque você tem uma história de vida, Souza. Eu canso de falar isso aqui. Eu acho que história de vida de jogador de futebol, eu acho que é uma coisa assim de filme. E você tem uma que literalmente você comeu o pão, ou nem comeu o pão que o diabo, você acha que nem o pão. O diabo levava o pão. O diabo levava, né, Souza? Você é um daqueles que teve um começo de carreira. A minha foi bem difícil, sabe? Eu vim de minha família é muito pobre. Né? Eu já vi tanta coisa ruim na minha infância. E a gente está acostumado no Brasil, as homenagens sempre é quando a pessoa morre. Né? Por isso que eu tento fazer nesse programa aqui em vida. E, pô, eu fiquei... A gente passa um filme, né? Tenho 36 anos e eu já vi tanta coisa, já vivi tanta coisa boa, vivi tanta coisa ruim. Mas, assim, uma coisa que eu sempre levo e tento passar para meus filhos é nunca esquecer das origens, nunca perder a humildade. Eu acho que isso aí é fundamental, não só na vida de um atleta, mas na vida de todo ser humano. Então, te agradeço de coração, porque passou um filme bacana das coisas que eu vivi, né? Que eu tive a felicidade, assim, sem esquecer do que eu passei atrás, né? Das coisas. Você passou fome, Souza? Passei, muitas literalmente, vezes. Literalmente, você não tive que comer, né? Literalmente. Fui criado eu e meu irmão dentro de uma casa que, se eu te falar tamanho, eu vou estar mentindo, que eu não sei. Eu sempre brinco que a gente escovava o dente para cima, porque se escovasse para o lado, batia na parede, o cotovelo, de tão pequena que era. Minha casa, a cama era sustentada por tijolos, minha geladeira era meu guarda-roupa. Então foi bastante dificuldades, mas tudo isso fez com que eu crescesse como ser humano, desse valor a cada coisa, não ligo para dinheiro. Quem são meus amigos sabe que eu não tenho vaidade de nada, mas por isso, né, por ter passado dificuldade, ter passado fome, ter conseguido as minhas coisas honestamente, feito grandes amizades. Então, isso, eu não me orgulho de títulos, não me orgulho de bens materiais, me orgulho de não ter perdido a minha simplicidade, de ter conquistado amigos de verdade dentro do futebol. E como é que você foi parar no futebol, Souza? Eu jogava bola num time de um cara de Pelada, o nome dele era Beto, ele tinha um time o nome do time era Botafogo, e a gente jogava, eu era destaque do time dele,
e coincidiu dele ser chamado para ser treinador da base do CSA. E como ele já me conhecia outro jogador que era apelidado por Chupeta, que eu e esse cara era o cão jogando bola na várzea lá, a gente apanhava pra caramba, a gente não tinha time que ganhasse da gente. Ele foi pro CSA e me levou. E foi eu e esse Chupeta fazer teste. No primeiro teste que a gente fez, a gente já passou. A gente andou mais ou menos vou te falar mais ou menos, uns 20 quilômetros de bicicleta, uma ladeira enorme para subir. Chegou lá, a gente fez o teste contra a equipe principal ainda do CSA. E aí eu acabei passando e segui minha vida. Ia treinar com 2 vales de transporte. Um da ida e um da volta. E foi assim, depois Deus foi abrindo as portas para mim e aí eu consegui conquistar as minhas coisas. Seus pais te incentivavam a jogar bola ou não? Não. Minha mãe, como eu apanhava muito, né? Eu jogava no meio dos caras mais velhos e aí os caras ficavam chateados porque eu driblava os caras me batiam. Aí minha mãe não queria que eu jogasse. Eu perdi meu pai também meio que cedo, né? Num acidente de carro. Meu pai bebia muito e aí foi atropelado e acabou falecendo. E minha mãe meio que não gostava, mas eu tava no meu sangue, né? Então era o que eu queria, era o que eu tinha certeza que era dali que eu ia tirar o sustento da minha família. E eu segui em frente mesmo, sem incentivo nenhum, eu consegui. Quando foi o Souzinha, que você, na tua carreira, chegou, fez assim, foi, caraca, consegui. Você olhou e falou, pô, cheguei lá. Foi depois que eu cheguei no São Paulo, que quando eu fui pro Botafogo, foi uma história meio engraçada. Eu ganhava R$800 no CSA, era acho que meu segundo ano como profissional. O CSA também não foi de onde saiu o Deco? Foi, o Deco foi emprestado lá pro CSA, fez um baita campeonato e saiu de lá e já foi direto para Portugal. O CSA sempre foi muito bom em revelar jogadores. O Adriano Gabiru saiu de lá, o Cleito Xavier saiu de lá, entre outros jogadores. Alagoas é um celeiro muito grande em formação de atletas. Até esqueci o que eu estava falando mesmo. Você foi pro Botafogo ganhando R$800. Eu ganhava R$800 no CSA e fui ganhando R$8.000 no Botafogo. Pô! Aí liguei para minha mãe e eu acho que eu tinha pegado... O Botafogo tinha me dado, eu acho que me enrolaram na época, né? Porque eu fui a transação mais cara da história do CSA. Na época, acho que foi 2 milhões ou 3 milhões de dólares, quando o dólar era fenômeno igual é hoje. Né? E aí me deram R$50.000 e eu não sabia o que era dinheiro. Caraca, liguei pra só minha isso? mãe, pra mim já tava. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, tamo rico. Vou comprar uma casa pra gente, vou tirar a senhora daí e tal. Aí minha mãe, pô, meu filho, obrigado e tal. Fui Botafogo. 8 meses sem ver a cor do dinheiro, sem receber. Saí do Botafogo ainda como mal pagador, porque não pagava aluguel do apartamento. O cara chegou lá uma vez para me botar para fora de casa e eu saí como mal pagador ainda. Ainda fizeram matéria falando que eu era 171. Só que, juro por Deus, até hoje tem um ex-cara que trabalhou comigo, um empresário, que todas as vezes que a gente se encontra, que a gente teve que foi ele que me levou para o Botafogo, a gente tem uma relação conturbada, né? Porque ele acabou fazendo várias coisas erradas comigo, como eu era um cara ingênuo, não sabia de nada. E aí pegava essa matéria e falava que ia jogar pro jornal para poder me causar medo. Eu sabia da minha índole, entendeu? Que eu não era essa pessoa que ele queria passar para as pessoas que eu fosse. Então eu ganhava R$800 e era muito feliz no CSA. Fui ganhando R$8.000 no Botafogo e não recebia. Então pra você ver, eu achei que ia acontecer uma coisa, como eu achei quando eu cheguei no São Paulo. Quando eu cheguei no São Paulo, que eu fiz aquele campeonato pela Portuguesa. Que foi aquilo pra mim, Souza,
Quando eu comecei a acompanhar, pra mim aquele campeonato foi o divisor de águas do Tocaia. Com certeza. Porque aquele time era sacanagem. E a gente né? ganhava, o cara chegava, cada 2 meses dava R$1.500 para cada um. Falava, e a gente foi levando assim, na amizade. A gente chegou, se juntou numa pré-temporada, a gente falou, olha só, gente, ganhar dinheiro aqui a gente não vai. O clube está passando por dificuldade. Ou a gente se junta para fazer um campeonato para cada um se empregar, cada um ir para uma coisa melhor, ou a gente vai ficar passando de time em time. Aí a gente fez um baita campeonato, aí o empresário foi lá, tinha um Palmeiras, acho que tinha um Corinthians na época, o Santos me queria. E aí um repórter daqui com a camisa do São Paulo para fazer a foto já, mas eu não tinha acertado, e o empresário falou, ó, não tira foto com nada. O cara veio com a camisa do São Paulo, beijo, eu falei, o quê? Irmão, pode me dar que eu vou tirar agora. Botei a camisa, dei um joinha, aí uma semana depois estava no São Paulo. Quantos anos você tinha, Souza? Eu tinha 23. Ah. 23 anos. Aí eu cheguei no São Paulo, achei que tava tudo bem, aconteceu um problema no joelho. Tive que fazer a minha primeira cirurgia. Falei, meu Deus, que é isso? Cheguei num clube que eu queria, uma estrutura dessa, e aí machuquei. Peraí, Souza, até chegar nos 23 anos, quer dizer, 23 anos é um moleque, mas você já tinha uma bagagem bacana por aí e já tinha se ferrado bem, já tinha se dado bem, de certa forma, no CSA e tal. 23 anos, cara, e olhando pra trás, você falou assim, dava um desânimo também, que falava, pô, cara, não consigo juntar nada. Dava, mesmo. Porque você tinha provavelmente sustentar sua mãe, ajudar. O agregado elegante. Hã? Nordestino. É o quê? Família grande. Família grande. É. Tem TV, os caras lá é borrachado toda hora, beijo. É fazer menino toda hora, irmão. Aí o agregado é gigante, irmão. É. O agregado é gigante, né? Aí tu vai fazendo as contas no final do mês, tu tá jogando. Faltando... Tá devendo. Tá devendo pro clube. Fala, pô, vou ser mal pagador de novo. É. Então o agregado era muito gigante, né? Mas aí as coisas foram caminhando bem, né? Eu peguei uma época boa, eu machuquei, depois eu voltei muito bem da cirurgia, o que era uma coisa anormal, né? Que tu leva, a galera dessa parte fala que tu leva até um ano para poder voltar a ter confiança, tá? Eu voltei super bem, né? Eu voltei e ainda fiz um gol que o São Paulo classificou depois de 11 anos, ou 12 anos sem participar da Libertadores. Eu voltei fazendo gol em todos os jogos. Então, daí foi, pô, agora tá na hora de respirar. Agora tá na hora de respirar. Aí fui renovando o contrato. Aí conheci um cara que me ajudou bastante no futebol, que foram vários, assim, mas esses dois têm um peso muito grande. Foi o Juvenal. Eu ia te perguntar. Foi o Juvenal, que foi um cara que me ajudou. Eu renovava 3, vencia um e já renovava mais 3. Tinha contrato no São Paulo até 2050. Ele tinha uma relação, é engraçado. Eu particularmente gostava muito do Juvenal. Eu gostava muito do Juvenal. Fiquei muito chateado, apesar que ele estava lutando muito, né, no final da vida dele, mas eu gostava dele. Mas ele tinha uma relação com você meio diferente, né? Por quê? Como começou essa relação tua com o Juvenal? Então, ele... Por causa do teu jeitão, assim? Por causa do meu jeito, né? Que eu era brincalhão. Assim, você zoava ele? Zoava todo mundo. Você imitava? O que você fazia? Tirava sarro, piada? Tirava sarro. Eu chamava ele de JJ Cachimbada, porque ele ficava fumando o cachimbo dele toda hora. E os caras pediam pra falar na frente dele, os caras achavam que eu ia pipocar e eu falava. E ele? E ele dava risada pra caramba. E ele sabia. As pessoas às vezes pediam pra mim, quando eu ia renovar, falar com uma pessoa e ele vinha falar comigo e falava, não renovo se não for com o senhor na mesa. Porque quando eu ia renovar, os caras queriam botar lá embaixo e eu chegava e falava, não, seu Juvenal, me ajuda aí. Aí, quanto você quer, meu filho? Eu falava, não, eu quero uma coisa que seja bom pra mim e pro clube. Falar isso aqui. Aí eu falava, é isso aí que eu quero. Aí a gente batia. Papum, não tinha conversa. E às vezes, quando era clássico, somente contra o teu time, aí ele vinha... Quando é meu time. Aí ele vinha... é um animal, cara. Aí ele vinha, aí a gente brincava e falava, pô, eu sei que você é criador de cavalo. Se a gente ganhar o jogo hoje, o que é que você vai fazer? Aí os caras já colavam perto de mim, sabia que eu pedia, que eu era cara de pau, né? Aí chegou o Júnior e o Fabão. Eu falei, eu quero um cavalo do senhor.
Falei, se ganhar o jogo hoje tem um cavalo. A gente ganhava o jogo, aí dava o cavalo. Aí no outro jogo... Cavalo? Cavalo. Ou uma gíria de... Não, cavalo mesmo. Cavalo. Ele deu um cavalo pro Fabão? Ele me deu um cavalo, deu um cavalo pro Fabão e deu um cavalo pro Júnior. Só que assim, ó, os cavalos, rapaz, ele pegou o pior cavalo e deu pra gente também. Pô, você pediu um cavalo. Você não pediu um puro sangue. Não, mas a gente ficava sabendo que ele tinha manga larga machador. Pra mim, manga larga machador que é esse cavalão. Aí, vou te contar uma história. A gente foi no leilão, velho. A gente foi no leilão, levar esses cavalos no leilão. Ai, Souza, como você é engraçado, cara. Chegamos lá, velho, e a gente achou que, pô, os cavalos do leilão ia ser tudo igual da gente. Irmão, veio um cavalo gigante, uns pelos assim nas patas, gigante, com umas passadas lindas do caramba. Falei, caramba, chamei o Fabão junto, falei, não, vai passar vergonha aqui, velho. Vamos passar vergonha, tô te falando. É melhor botar os cavalos da gente na frente e deixar os cavalos fera até, porque se esse cavalo vir na frente o dia aqui e o da gente vir depois, a gente vai passar vergonha. Irmão, veio uns 4 cavalos assim, mais gigantes, irmão. Parecia elefante os cavalos. Ô, irmão, que cavalo bonito. Daqui a pouco chegou o do Fabão, era o quinto. O do Fabão veio assim, ó. Cheguei no Fabão e falei, Fabão, vou trocar teu cavalo num V3. Sai daqui, irmão, pra tu não perder dinheiro, porque os caras não vão querer comprar esse cavalo da gente, não. O cavalo da gente tava muito amuado, velho. Muito amuado. Cheguei no Turíbio, ó, a gente vai embora, vende esse cavalo pra gente, o que o senhor pegar aí eu consegui vender o meu, acho, R$4.000, na época, parcelado. Do Fabão pegou, acho que R$800. E o do Júnior, o Turíbio ficou. O do Júnior me falou que o Turíbio roubou o cavalo dele, não devolveu. Pô, eu cheguei lá, quando ele me deu o cavalo, deixou na fazenda do Turíbio. Quando eu cheguei lá, o cavalo tava devendo 3 mil, uma semana. Eu falei, você tá dando o que pro cavalo, Turíbio? Picanha? Esse cavalo tá indo na churrascaria? Ele tá maluco, não, vende essa miséria, pô. Tá comendo mais que o meu menino, 3 contos por semana? Eu falei, tá maluco. Não, se criar cavalo é assim, senhor, eu não quero mais não. Devolve pro seu Juvenal lá, fala pra ele me dar outra coisa lá, eu não quero esse cavalo não. Aí vendi, ainda bem. Tá maluco, pai. O Juvenal foi o dirigente que você trabalhou na carreira, o que você mais gostou? De todos. E assim, um baita gestor. Um cara super inteligente. Veja, eu não gosto de falar de dinheiro, eu não vou te falar números. A gente foi jogar um jogo Libertadores contra o River. E assim, ó, o Juvenal falou que naquele jogo a gente ia jogar contra o juiz. Quem apitou o jogo, quem apitou aquele jogo, São Paulo e Boca, não, e River, o juiz foi banido. Foi pego algumas falcatruas dele, foi banido. O Juvenal falou com essa palavra, o jogo tá comprado. A gente vai ter que fazer... Mas ele falou pro elenco? O elenco todo, ele falou. Mas como é que o elenco entra em campo quando o dirigente fala isso? Você já não entra meio, pô, ferrou? Nada, o nosso time era sacanagem, sangue nos olhos. O Rogério falou uma coisa, assim, ó, absurda. Ele falou, ó, eu joguei em times melhores, mas com a alma de vocês eu nunca joguei. Ele falou pro nosso time de 2005, e era verdade. O Juvenal falou pra gente, ó, o jogo tá comprado. A gente foi lá, ganhamos aqui, e lá tinha um valor se a gente passasse. Uma coisa bacana? Coisa bacana. Já era o valor, já era coisa... A gente tava na final, a gente ia chegar na final. E aí, bem, a gente passamos o jogo, ganhamos 3-2, São Paulo nunca tinha ganhado um jogo na Argentina. Passamos o jogo, o Luizão chegou no seu Juvenal, falou assim, ó, e ele é feliz pra caralho, já tinha tomado umas 4 garrafas de uísque, tava pra lá de Bagdá. O Luizão pegou a bolsa na mão dele e falou, se tu jogar pra cima, dobrou o bicho. Não. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Se você jogar a bolsa pra cima, dobrou o bicho, o valor. Bem, chegava na mão dele, ele nem pensava, irmão. Ele já jogou pra cima, assim, ó. Pau, a galera, todo mundo pegou ele no colo. Juvenal, Juvenal, Juvenal. Aí você via a felicidade dele. Ele vivia aquilo direto. Entendeu? Ele não pensava nem 2 vezes. O cara era absurdo pra esses negócios. E é verdade, o Souzinho, que ele pagava, às vezes, bicho, que vinha dinheiro enrolado no papel de pão, no vestiário. É verdade. Dinheiro. Que ele vinha trazer enrolado no papel de pão na mão de cada um? Quando
quando o valor era alto, a gente jogava numa quarta, Libertadores. Quinta-feira, chegava um carro forte no CT. Jura? Eu vou ferrar os caras, né? Porque se os caras ganharem bicho agora, os caras vão ficar esperando na porta do CT, mas eu não tô lá mesmo. Ele pagava em dinheiro, cada um com o seu nomezinho ali. Mas você com o Juvenal foram só alegrias ou teve tristezas também? Só alegria. Só alegria. Só alegria. Eu não consigo ver ele e não lembrar das alegrias que a gente viveu junto. Foi um cara que me segurou muito no São Paulo. Muito. Eu sempre ganhei, vieram vários clubes para que eu saísse. Eu só saí de São Paulo para ir para o Paris Saint-Germain porque eu tive uma conversa com ele e ele falou assim, ó, agora está na hora de você, pelo seu serviço prestado aqui, está na hora de deixar você seguir sua vida. Ele é um cara que te ajudou a ganhar dinheiro também? Me ajudou. Ele conversava pessoalmente com você, Souza? Aqui não, investe aqui, segura aqui. Ele falava Ele tinha essa preocupação tipo uma relação comigo, de pai com filho. Era a minha relação com ele, era assim. E assim, ó, o bacana é que assim, eu encontro pessoas hoje muito próximas a ele que vêm falar comigo e falam, você não tem noção como o Juvenal falava de você. Então ele não falava só pra mim, ele falava do carinho que ele tinha por mim, ele falava pras pessoas. Então... isso transparecia. Pô, isso não tem preço, pra mim não tem preço. Por isso que eu falo, amizade, porque dinheiro, não adianta hoje você ter dinheiro e depois daqui a pouco ser o cara mais rico do cemitério. O que adianta? Vale a amizade, você saber que pessoas assim, que têm um respeito muito grande, te tem como filho, né? Sabe, da tua simplicidade. Isso pra mim foi a coisa mais valorosa que eu ganhei na minha carreira. Às vezes tem muita gente que não tem essa sorte que você teve, né? De não encontrar alguém, às vezes, pra te orientar, pra te ajudar, né? Aí muita gente se perde porque faltou um cara pra isso. Com certeza. E assim, ó, eu não julgo quem se perde. Não, porque também assim, não. Ó, o meio, ele é muito... Ele é um meio muito vaidoso. Entendeu? Você fez mais amigos ou mais inimigos? Eu fiz mais amigos, tenho muito amigo. Quem são os caras que você não gosta no futebol? Olha, eu não gosto hoje dos caras que jogaram futebol e são corneteiros. Esses caras eu abomino. Roger, pô, que era um baita de um preguiçoso jogando bola, quer falar mal de jogador. Pô, o Mila é um baita de um jogador cornetando os caras. Não precisa disso. Futebol não é só chegar e jogar. Não, vai ficar treinando todo dia, não. Requer um monte de situações daquele dia. E o cara vivenciou isso, pô. O cara sempre não jogou bem. Então hoje, polemizar e jogar o cara... Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque o torcedor, ele compra aquilo, entendeu? Ele compra aquilo. Então eu fico chateado quando eu vejo, principalmente caras que jogaram bola, criticando assim. Não criticando, falando... coisas que dá para relevar, falando bobeira mesmo, besteira mesmo. Assim, aí eu fico chateado, fico bastante chateado quando eu vejo coisas assim, fico bravo. Mas assim, não são meus inimigos, entendeu? Não são caras que eu vou encontrar e não vou cumprimentar. Cumprimento. Por isso que eu te falei, eu dificilmente tu vai achar uma pessoa que não gosta de mim, mas eu sou sincero, eu aprendi com o Rogério a ser sincero. O Rogério me ensinou isso. Ah, tem isso também. O Rogério também é outro cara. O Rogério é outro cara que te deu uma... Pô, o Rogério me dava cada lapada, né? Tipo? Falava na minha cara o que eu não queria escutar, só que assim, eu sabia disso. Eu aprendi a gostar do Rogério. Mas na época você ficava pé de raiva? Não ficava porque eu conhecia ele. Você tá falando pro meu bem. Muita gente, hoje, se tem... todo mundo sabe que o Rogério, entre muitos jogadores, ele não é unanimidade, porque o Rogério é um cara super inteligente. É um cara formador de opinião que não se deixa levar porque as pessoas falam, né? E hoje em dia, aquele negócio que eu te falei, ou você é uma Maria vai com os outros, né? Ou você segue o que as pessoas querem falar, ou você é um cara diferente. Te dar um exemplo do Rogério. Eu voltei a jogar, nosso time era o meio campo, Kaká, Ricardinho, Simplício e o Adriano. Machucou Kaká e Ricardinho, eu tava jogando. E eu tinha contrato até o final do ano. Aí eu fiz o gol que classificou São Paulo para Libertadores e tal. Aí estamos voltando de viagem, estamos jantando no CT. Eu cheguei no Rogério, molecão, coisa de moleque.
Rogério, eu vou pedir um aumento, mano. Pô, tô jogando no lugar do Kaká e Ricardinho. Pá, ele me deu uma lapada, me deu uma voadora. Uns 2 pés assim no peito. Olha, Souza, vou te ensinar uma coisa. Aprendi isso. Cada um tem seu valor. Não adianta tu querer fazer as coisas se baseando nos outros. Se o Kaká ganha o que ele ganha, e se o Ricardinho ganha o que ele ganha, eles fizeram por onde? Então, que você faça o seu valor. Aí eu tomei aquele choque, que engoli seco. Falei, tá certo. E ele viu que eu escutei e digeri aquilo bem. E aí se criou uma amizade gigante. O Rogério fazia as coisas... cantava. Tive que escutar muita coisa ruim também, né? Aquele cantando, bicho, pelo amor de Deus. Escutei muita coisa boa, mas escutei coisa ruim. Ele me chamava no quarto, vem ver uma música que eu tirei aqui. Pá. E tinha que falar, pô, Rogério, tá do caramba. Eu tinha que falar, né? Patrão, pô. Patrão? Pô, patrão. Falar, pô, Rogério, que música fera. Nossa, chegava no quarto e falava, meu Deus do céu, como é que pode, rapaz? O cara canta tão mal assim. Nossa, rapaz. Souza, você é um lixo, cara. Você é um lixo. Pá. Mas era fogo, aguentar ali. Pô, mas você teve o prazer de trabalhar com 2 caras incríveis, que é o Juvenal e o Rogério. Antes de eu perguntar um negócio do Rogério pra você, eu quero perguntar outra coisa. Você que sempre foi muito sincero. Tinha um clima ruim com o Ricardinho quando ele veio pro São Paulo? Ou Não, é tudo mentira? mentira. Que a imprensa criou, que ele veio ganhando não sei Mentira. quanto? É tudo papo furado? Tudo mentira, tudo mentira. Eu sempre costumo falar uma coisa, ó. Se o Rogério tinha força como todo mundo falava nos bastidores, brigava com... Não era na frente da gente. Porque ali era uma vida normal, como o Rogério sempre levou com todos. O Rogério sempre soube do seu valor, soube o respeito que ele tinha, mas sempre foi um cara primeiro a chegar e o último a sair. Foi um cara que sempre deu exemplo, entendeu? Nunca deixou transparecer nada. Então, é tudo mentira. Tudo mentira. É que não estava indo bem, se criou uma expectativa muito grande com o Ricardo. O Ricardo foi um maestro jogando bola. Só que no São Paulo as coisas não andaram e aí começaram a criar intriga, como em todos os clubes, né? Quando tem 2 caras fenômenos aí que a coisa não começa a andar, as pessoas falam que existe briga. Como que foi, Souzinha, a festa do Rogério Ceni? De você reencontrar a galera, o Morumbi lotado, que deve ser uma emoção também. Porque é uma coisa que o Rogério falou que eu concordei naquele dia lá. Lógico, o tema da festa era o Rogério, óbvio. Era o maior ídolo da história de São Paulo que tá parando. Mas eu acho que foi uma festa para todo mundo, né? Pô, vocês entraram no Morumbi com 60 mil pessoas. Vocês acabaram sendo homenageados, né? Com certeza. Eu, particularmente, falei sempre isso para os caras que eu revi. Falei, olha, que bacana que São Paulo tá fazendo isso pra gente. Porque entrou de 1 por 1. O Rogério foi o último, mas entrou de 1 por 1. Cada um foi chamado seu nome, foi saudado pela torcida, né? Porque eu falei ontem, o que a gente fez, né, de 2005 a 2008 foi tremendo, né? Mas os caras fizeram 2 mundiais, 92 e 93 seguido. Pá, esses caras têm que tirar o chapéu. Porque ser campeão mundial 2 vezes em Barcelona cima de e Milan. Eu me dei conta disso ontem. Pô, eu falei, pô, irmão, se ganhar 1 já é difícil. Ganhar 2 seguido contra as 2 melhores equipes do momento foi absurdo. Então, Fala, Souza. não, foi emocionante. Eu, particularmente, me emocionei o tempo todo. O Lugano também te dava Não, o Lugano pés no sempre peito foi... ou não? Não, o Lugano, do jeito que ele joga, ele treina. Olha lá o Lugano lá. O Lugano é absurdo. O comprimento dele é aqui, ó, dá uma lapada ali que se tiver catarro no peito, solta tudo. O Lugano é bruto. O Lugano é bruto? É bruto, pô, pensa no bicho bruto, velho. Os filhos dele é mesmo jeito, velho. Ai, Souza, Pô, você é bruto. Bruto, velho. Esse Lugano é bruto, velho. Esse cara aí, pô, é do interior lá do Uruguai. É bruto. Isso é criado com boi, com vaca, com cavalo. Derruba... E quando era regalo do zoião, Souza? Irmão, esse cara é absurdo, irmão. Esse Lugano é... Segurou muita bronca em jogo difícil, ele ou não? Segurou. Assim, ó,
Eu não vou tirar os méritos do Lugano, mas assim, ó, é que a gente tinha um time, pô, pra chegar no Lugano, pra passar pelos dois baixinhos Mineiro e ali. Josué? Eu brinquei com eles ontem, pô, a gente jogava Libertadores, eu perdi a bola, quando eu virava, os caras já estavam me entregando a bola de novo, pô. Impressionante. Impressionante. Sem dar porrada, sem dar porrada, leal pra caramba. na bola, na técnica, bola. né? Incrível. Mineiro e Josué era incrível. Incrível, entendeu? O Lugano tem os méritos dele, mas assim, Fabão, Alex, Ed Carlos, esses caras também, foi um conjunto. Foi um conjunto que alguns se sobressaíram mais, mas assim, o conjunto era muito forte. Antes de eu tenho um assunto que eu estou guardando ali, Mas deixa eu falar, o 2005 é o maior ano da tua vida? Foi. Profissionalmente? Profissionalmente foi o melhor. Eu acho que tu fala com todo torcedor São Paulino, o jogo do River, assim, foi um divisor de águas na minha carreira. Claro, né? Eu tinha pega pra capar com o Vampeta, né? Que acabou sendo... o Corinthians sempre acabou sendo o grande rival do São Paulo, e aí por isso também eu acabei... Claro, né? Eu falava porque eu peguei uma época boa, como o Corinthians está na época dele hoje, mas eu peguei uma época que, pô, tudo dava certo para nosso time. Vocês tinham, você e o Vamp, era uma briga séria, uma treta séria, vocês tiravam sarro e um dia a coisa descambou, vocês são amigos, não são? Porque eu achei o seguinte, quem não sabe brincar... Não desce pro play, né? Não desce pro play, entendeu? Eu tiro o sarro, você vem tirar sarro de mim, eu tenho que aguentar. Claro, pô. O Vamp, que é meu parceiraço, tira sarro, então tem que aguentar. E você é um cara que tem um estilo parecido com o dele. Uhum. Então, a gente é amigo até hoje, só que assim, começou a gente brincadeira de estar dando uma pimentada ali no clássico, tal, a gente se encontrava no dia, dava risada. Aí perdeu a mão? Aí uma hora ele perdeu a mão, ele falou da minha irmã, falou de apartamento que ele tinha. Da tua irmã? Ele falou da minha irmã na época. Falou o quê? Isso eu não me lembrava. Quando o senhor ia trazer a irmã dele aqui, não sei o quê. Ah. Pô, que minha irmã é, coitada, minha irmã é feinha pra caramba. Não vai querer catar minha irmã, pô. Não é gordinha, não vai querer. Com todo respeito às gordinhas, mas minha irmã não dá. Se ele visse, ele não ia querer, entendeu? Então, pô, ia ser ruim, ia dar ruim pra ele. Ele falou dela, pô. Falou dela. E aí pegou na veia? Pegou porque, pô, e aí você falou o quê? Colocou família. Aí ele, na final da frase dele, ele falou que eu era um otário com sorte. Aí deixou quicando pra mim, né? Aí eu falei que eu preferia ser um otário com sorte do que um otário sem sorte. Aí ele ficou mais bravo ainda, mas não tinha jeito, chegava no jogo, a gente ia pro jogo, aí eu ganhava. Aí ele ficava bravo. Dentro de campo vocês falavam, vocês se provocavam ou não? Falava, ele se provocava. Provocava? Provocava, pô. Você falava o que pra ele? Aí ele falava, ó, vem devagar hoje. Eu falei, pô, tu não vai me ver hoje, irmão. Tu não vai me ver. Tu vai tentar me achar hoje e tu não vai fazer igual a Luiz, tu me acha. E tu não vai me achar, irmão. Chegava no jogo aí... Por isso que eu tô te falando, o time da minha época era muito bom. O elenco era muito bom, então a gente... Mas não basta, né, Souza? Ter apenas um time bom, né? Não. Tem que ter isso aí, né? Um pouco da amizade, um pouco do comprometimento da galera, né? Pô, o mesmo time jogou durante 3 anos, nunca teve uma briga. Ia ter uma briga uma vez, contrataram o Carlos Alberto de São Paulo, e aí o Carlos tinha mania de abrir o braço assim, no rosto e tal. E eu cheguei por baixo e dei uma cutucadazinha no treino, dei uma cutucadazinha no tornozelo dele e na bola. Fui pra pegar a bola. E acabei pegando o tornozelo dele. E ele veio, eu saí roubando a bola e ele veio pra me dar uma porrada por trás. E aí o Chula, meio correndo, mas deu uma peitada. O Aloysio Chulapa? Falou, aqui não. Aqui todo mundo, aqui é família. Aqui não é bagunça. Caramba, eu não sabia dessa história. Que legal, cara. O Chula. E aí o Carlos Alberto? Carlos Alberto, não, mas eu não ia não. Aqui não. Aqui não é bagunça. Aqui é uma família. O Chula falava daquele jeito dele. E a gente tinha muito isso, entendeu? A gente dava muita risada junto, mas a gente era uma família. A gente jogava por cada um, entendeu? Era bacana. Pô, que história é essa? Essa história é legal, Souzinha. A gente... Bacana, hein? Pô,
A gente não tinha briga nenhuma. E quem queria sair um pouco da casinha, a gente pegava. Conversar, vem aqui, amigo, aqui a história é diferente. Vai fazer o que tu tem que fazer, que tu quer fazer, só que assim, olha, irmão, tem hora, tem regras, para não ferrar o resto. Porque no futebol mesmo assim, um faz e o resto paga, entendeu? Então a gente tinha esse cuidado, a gente sempre teve esse cuidado. Meu, muito bacana. Souza, esse programa aqui é uma homenagem para você, parceiro. Então, tem uma galera querendo falar contigo aí. Pode? Segura, o coração tá bom aí, tá forte? Deu uma aliviada agora. Deu? Deu. Então vamos lá, vamos ver quem quer falar com o Souza aí, roda aí. E aí galera, Fabão, vou botar aí no Souza. 2005, 2006 mais ou menos. Nosso time era uma família. E além de tudo, na concentração tinha bastante resenha. O quarto do Souza era o quarto da Muamba. Era 25 lá no quarto do Souza. Tinha de tudo, velho. Ó, o bicho gosta. Ali no quarto dele tinha tudo. Valeu, rapaziada. Um abraço, Souzinha. Tamo junto, irmão. Você vê, ele falou uma coisa que acabou de falar, que lá era uma família. Uma família Mas mesmo. teu quarto era uma Muamba por quê? Então, eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Então, lançava telefone novo, eu tinha. Aí os caras iam no meu quarto para comprar. E eu não me apegava com nada. Os caras chegavam e às vezes eu tinha um coração muito bom, sabe? Às vezes eu pagava 1.000 prata no negócio. 2 dias depois o cara botava 700 e eu perdia 300, mas eu vendia para meus amigos. Eu vendia. O Júnior cansou de me roubar. O Júnior me roubava direto. E ele sabia o valor. E ele me conhecia, sabia que eu ia falar não pra ele. DVD de carro. Para! Tô te falando. Para! Stop! Tá. Próximo depoimento, senão você me ferra. Ó. Vai, roda aí. História do Souza, se for contar aqui agora, é só amanhã pra acabar. É muita história. Agora tem uma história engraçada. Souza vendia celular. De 30 celulares, 29 eu comprava. Souza é uma figura. Souza, um abraço. Bombeiro. Tô te falando, nem sabia aí. Quanto ele te deve hoje de celular? Não, já? o Júnior sempre foi. O Júnior pagava na hora. Na hora. Tinha uns caras que eram bravos depois pra receber, mas o Júnior era fenômeno pra pagar. O Lugano pagava disso. Porque o Lugano é assim, Pô, ó. tá maluco. O Lugano, eu sei que o Lugano é assim. Eu encontrei o filho dele agora, perguntei se ele ainda tinha um gol verde. Ele tinha um golzinho verde, velho. Chegava de gol verde no CT. E o filho dele falou que ele tem um gol ainda. Não, o Lugano é mão fechada demais. É boa demais, cara. Pô, tá isso. Que isso, o Lugano é muito mão de vaca, velho. Pá. Ele e o Rogério é bravo, velho. O Rogério também é bravo, irmão. O Rogério também. O Rogério dá um sorrisal pra ele, vai de uma ponta a outra do mar e não dissolve. Dá um chá assim, ó. Ai, Souzinha, você é muito barato. Souza, nós vamos fazer um break rapidinho e a gente volta. Esse cara é uma figuraça. A gente já volta com o Souza, é rapidinho, hein? Você tá demais. É isso aí, estamos de volta no Aqui com o Benja. É o Souza, né? Souza, é o Souza. Ô, Souzinha, falando em treinador, você foi dirigido por grandes caras. Você teve Paulo Autuori, você teve Pepe, enfim. Mas quem foi o grande treinador na tua carreira? Muricy. Ó, treinador, Pegou o Leão também. peguei o Leão, peguei o Silas ainda no Grêmio, o Celso Rotti, peguei alguns treinadores, mas assim, ó, treinador pra mim, que eu peguei, que treinava e me mostrava num campo o que a gente treinava, foi o Paulo Autuori. Assim, ó, pai, sempre costuma falar pai, meu pai. Até hoje eu tive treinadores e tive pai. Tive um pai, o Muricy. O Muricy me deixou bem na minha carreira. Foi um cara que me ajudou a ganhar dinheiro. E um cara que eu sou grato a... Quando eu vejo hoje, o meu assunto com ele é esse. Obrigado, eu sempre agradeço ele quando eu vejo ele. O Muricy sempre foi um pai para mim.
O Muricy sempre foi um cara que confiou no meu futebol. O Muricy era fenômeno. Às vezes, o pessoal no São Paulo me chamava de Severino. Faltava um lateral esquerdo. Ele não tinha nem dúvida. Só põe o Souza. E ia, me colocava, e eu jogava e ganhava, e ele falava, falei que você joga ali? Não tinha nem dúvida. Faltou um volante. Põe o Souza. E me colocava para jogar. Então esse foi um pai no futebol para mim. Foi meu paizão no futebol. E ele fala isso, que no futebol hoje ele tem filhos, e um dos filhos dele sou eu. E eu falo, que legal. E eu falo para ele que um dos pais no futebol que eu tive foi ele. E eu agradeço até hoje ao Muricy por tudo que ele fez na minha carreira, né? Me fez crescer como ser humano também. O cara foi um paizão para mim gigante. Agora você teve um cara na Eu tive um cara que tem pouca história no futebol, né? Pelo amor de Deus, se for um programa aqui, a gente vai fazer um programa num mês direto. Um mês direto. Seu Pepe. Seu Pepe é um fenômeno de pessoa. Seu Pepe foi um dos caras que me deu uma alavancada no futebol gigante, né? Seu Pepe, eu posso falar que o seu Pepe teve grandes emoções, e numa das grandes emoções eu estava junto com o seu Pepe. Né? Ele era nosso treinador e fazia se eu te falar o tempo exato, mas eu acho que era para 30 anos que a Portuguesa não ganhava do Santos, a Portuguesa Santista. E nós demos esse presente para o seu Macia. Ganhamos o jogo com aquele Santos fenomenal que ganhou tudo. Robinho, Diego, Elano, Alex, Maurinho. O Maurinho naquela época tinha um foguete, né? Ele andava, lateral dele ali, ele passava de Ferrari. O Maurinho jogava muito. Jogava muito. E das épocas das contusões. Léo, lateral esquerdo, Renato, é absurdo o time do Santos. Ricardo Oliveira. Nós vendemos 3-1 ou foi 3-0 no Eurico Mussa. E o seu Pepe? E a gente viu o seu Pepe chorar e agradecer a cada um. A gente fez o seu Pepe pintar o cabelo, só pra você ter ideia. Ele ficou loiro também? Ficou loiro. E ele prometeu pra gente que se a gente classificasse, ele ia pintar o cabelo. E a gente classificou e o seu Pepe pintou o cabelo. Então, foi outro time família que eu tive a felicidade de trabalhar, né? Hoje em dia, tu fala uma coisa que é um pouco atrás, que assim, ó, é fundamental hoje no futebol e poucas pessoas se dão conta disso, né? Hoje em dia quem se dá conta disso é o Tite, né? Que sabe lidar muito bem com jogador de futebol. Futebol hoje, se tu não tiver uma família, não adianta tu ter um time. Mas e para fazer uma família? Porque o jogo não é muita gente, muita vaidade, muito ego, mas assim, muitos ciúmes. E ciúme de homem não é pior que ciúme de mulher? Mas assim, ó, o treinador consegue identificar isso e tu tem que eliminar. Tu vai eliminando. Quem não for... Por que o Tite consegue fazer isso? Por que o Muricy consegue fazer isso? Por que o Paulo conseguiu fazer isso? É porque hoje tem muito treinador que assim, ó, que liga pra coisa pequena. Tá bom, como é que o treinador consegue fazer isso? É sendo transparente? Sendo transparente. Assim, Souza, pode falar, o Zezinho tá melhor que você. Isso. Ele vai jogar, ok? Tá certo? Isso, tá Vou te certo. avisar. Agora, quando o cara fala, Souza, sai que vai entrar o fulano, vocês ficam... É isso que começa a criar um clima ruim? Porque é o quê? É que assim, ó, jogador de futebol é uma raça desgraçada também. Nunca tá bom pra ele. Né? E eu me coloco também nesse grupo. Nunca tá bom pra ele. Enquanto ele tá jogando, tá tudo bem. Né? Só que ele não respeita o outro atleta, porque a competição ela já vem da base. O não respeitar o atleta, porque assim, é um querendo matar o outro. Tá falando comigo aqui no jogo, mas assim, tu é da minha posição, meu irmão, e eu quero jogar no teu lugar. Então a competição ela é muito grande. Se tu não tiver um cara agregador, um treinador agregador que sabe fazer isso, ou um treinador, ou um gerente, que eu acho que no futebol tá faltando muito isso, e o Corinthians saiu na frente aí de muitos, aí por isso, né, que foi com o Edu, que é um cara agregador, que tem um respeito muito grande pelos atletas, que faz esse meio campo, aí tem que ter um cara para fazer isso. Né, para falar, olha, irmão, o cara tá melhor. Tu não tava jogando bem, tu saiu, o time ganhou. Eu perguntei isso pro Tite numa entrevista aí, recente, e eu falei, Tite, pô, os caras não ficam pé de raiva às vezes com você? Aí ele falou, olha, Benja, pode até ficar na casa dele, pode falar pra mulher, o caramba. Publicamente não fala, e pra mim também não fala.
Porque, e o Christian, que eu entrevistei aqui, falou um negócio bacanérrimo também. Porque eu falei, Tite, o Christian tá bravo com o Tite? Porque você praticamente não jogou? Falou, bravo? Eu não voltei bem da Turquia. Você acha que é justo eu pedir pro treinador jogar? É sacanagem. O jogador que tá jogando bem, como é que eu posso pedir pro cara jogando bem? Eu achei isso do cacete, cara. Por isso que eu te falo que o meu meio é muito vaidoso. Eu acho muito mais fácil chegar e tu assumir, falar não tô bem, publicamente. E assim, e as pessoas acham que tu falar eu não tô bem, eu tô falando, no meu contrato no final do ano eu não vou arrumar mais nada. Não, tu acaba sendo um cara honesto, que as pessoas vão ver, esse cara não tá bem, mas ele tá falando que não tá bem. Mas o meu meio, poucas pessoas têm essa transparência que o Christian teve. Por isso que eu acredito que ele tem um respeito muito grande do Tite e de outros treinadores que ele trabalha. Eu perguntei pra ele, assim pra ele, falar que tinha um clima ruim, meu com o Tite. Ele falou, o meu com o Tite? Você tá em brincadeira, o Tite é sensacional. Aí ele falou, repito, como é que eu posso brigar com o Tite se o cara tá muito melhor que eu? Vou te dar um exemplo de mim, de uma besteira que eu fiz. Eu tava no Fluminense, no último título do Fluminense, fui campeão carioca e não tava jogando. Jogava, aí arrebentava nos jogos, chegava no outro jogo, voltava o Thiago Neves, que tinha uma história no Fluminense, eu não jogava. E tava jogando o Deco, eu não jogava. E o treinador era o Abel. O Abel chegou pra mim e falou, Souza, tem coisas que fogem do nosso alcance. Ele foi sincero comigo. Ele falou, tem jogadores que eu não posso mexer. Ele foi sincero comigo. E a sinceridade dele comigo... Você acha que era por causa da imposição da Unimed na época? Eu acho. E aí fez com que todo mundo me adorava no Fluminense. Porque assim, eu era o cara que não deixava a peteca cair. Perdia, eu chegava no outro dia, um astral lá em cima. E aí o Abel... Encontramos outras vezes depois e ele falou pra minha esposa, esse cara aqui é um cara e soltou um palavrão. Do baralho. Esse cara não deixava ninguém ficar triste. Esse cara aqui, eu tiro meu chapéu pra você. O Abel falou isso pra mim. Só que assim, a sinceridade dele me prejudicou porque assim, eu fui vaidoso. O Cruzeiro me procurou e eu tava naquele time e eu quis sair. Eu acabei saindo. O Cruzeiro estava para não cair, estava para cair. Eu saí de Fluminense, fui pro Cruzeiro. O Fluminense foi campeão. Eu poderia ter renovado o contrato no Fluminense. Fui pro Cruzeiro, por causa de um ano a mais de contrato. Briguei para não cair, o time não caiu. O Cruzeiro me emprestou para a Portuguesa aqui de São Paulo. Eu deixei de ser campeão brasileiro pela minha vaidade de não querer ficar no banco, de querer jogar. Mas você é um cara divertido, você é um cara engraçado, mas o mais bacana disso tudo é que você é um cara sincero. Você falou algumas coisas no programa hoje, realmente que é difícil algum jogador falar, mas essa que você falou derruba muitos mitos. Que um cara do nível do Abelão chamar você e falar, Souzinha, tem coisa que foge ao meu alcance. Mandou mensagem pra mim. Derruba vários tabus, cara. Mandou mensagem pra mim. Nunca nenhum treinador... tinha saído, fiz grandes amizades com todos os treinadores, mas nenhum. O Abel foi um dos únicos que mandou uma mensagem para mim. Sabe que eu gosto mais de ti, tô torcendo por você, eu não queria que você saísse, você sabe disso. Tem coisas que fogem do nosso alcance, só que assim, a gente se encontra aí pelas esquinas de futebol. Ele mandou essa mensagem para mim, eu tenho gravado na minha cabeça até hoje. E tempos depois a gente se encontrou e ele fez questão de sair da mesa dele, foi na minha mesa, falar pra minha esposa que eu era do baralho. Por isso que eu tô te falando, essas coisas no futebol não tem preço, porque eu posso ir aonde eu quero, encontrar pessoas assim fenomenais. O futebol me abriu essas portas. Tem um último depoimento pra você aí, meu querido Souza. Pode chamar? Pode. Vamos ver quem quer falar com o Souzinho aí, roda aí.
Souzinha sempre foi um sem vergonha do bem, né? Logo que saiu o iPod, né? Aquele para armazenar músicas, há alguns anos atrás, mas era novidade. E nós viajamos pela Libertadores. E eu comprei um iPod, mas achei ele um pouco pesado, muito, né? Enfim. E alguém me disse, falou, deixa com o Souza que ele vende pra você, aí se compra o outro modelo, né? Adivinha se eu recebi até hoje. Ô, Muamba! Ele falou pra mim isso ontem, velho. Sabe o que aconteceu? Olha só. Eu vendi pro irmão do Carlos Roberto, pro Fernando, e o Fernando não me pagou. E aí, dane-se. Eu falei, o cara não me pagou, vou te pagar como? Recebe dele, Carlinhos. Falei pra ele. Aí ele falou pra mim, não, fica tranquilo, tu me deu bicho pra caramba. Aí ele comentou comigo ontem. Esse cara daí, dos preparadores físicos que eu trabalhei com muito respeito todos, mas esse daí... Top, né? É um fenômeno, irmão. Minha última pergunta pra você, pra encerrar esse programaço com você. Você é um cara feliz? Muito feliz. Feliz, assim, além da conta. Sou muito feliz, muito feliz. Tu não tem noção do tamanho da felicidade que eu sinto todos os dias, velho, da minha vida. Porque eu já contei minhas histórias várias vezes e assim eu me sinto um cara vencedor. Sabe? Tem muita gente, principalmente alguns amigos de infância, que não gostam de mim porque acham que eu mudei. Eu sempre falo que dinheiro não muda ninguém, dinheiro muda as pessoas. Porque as pessoas acham que pelo fato de ter dinheiro tu tem que dar derrame de cerveja, não. Eu nunca fui desses caras. Quem quiser a minha amizade, andar do meu lado, pode vir que eu sou a mesma pessoa. Só que assim, pagar cerveja, dar derrame de cerveja, andar com coisa errada. É isso aí, estão certinho. Meus avós sempre me ensinaram isso. Fez, assuma e vá até o final. Então, eu carrego isso para minha vida e tento passar isso para os meus filhos. Quando é que você vai ficar, a última, agora a última. Quando é que você vai ficar lá de papo virado pro céu, pro sol, jogando dominó nos quiosques lá em Maceió? Então, veja, eu até brinquei, né, que eu queria aproveitar a despedida do Ceni quando a rapaziada me perguntar. Eu falar assim, do que foi aquela despedida? Eu falei, é minha. Eu vou usar pra mim também. Eu acho que eu vou usar essa daí também pra poder... Tô pensando, né, eu tenho... meus joelhos estão doendo bastante, são 2 cirurgias aí, cheio de artrose no joelho já. Então pro dominó o joelho não dói. Mas eu vou ter que jogar dominó com um joelho esticado. Mas eu pretendo logo voltar na minha terrinha que eu amo, rever meus amigos, matar a saudade. Eu faço questão de levar todos os meus amigos e mostrar de onde eu saí, ó. Aquela ali era a minha... Isso aí. Mostrar pra Souzinha, legal pra caramba. Obrigado, beijo. Obrigado você, Souza. Obrigado E você, não some, viu? Não some. Cara, legal demais, meu. Esse cara tem uma história, tem um alto astral, tem uma vibe tão bacana. Aqui com o Benji encerrando com o Souza, o Souzinha. E semana que vem tem mais, hein? Valeu. Grande Souza. Caraca. Obrigado, legal, curtiu? Porra, tá maluco, sacanagem, pô.